Vamos fazer mais espaço aqui no meio da... Vocês vão ocupar esse espaço aqui? Eu quero convidar vocês então para vir para cá. Vou colocar essas camisas aqui. Bom, a gente vai começar nossas discussões. E como a nossa questão é a gente mergulhar um pouco mais, né, e conhecer essas outras histórias, eu convido-os e convido-as a que a gente conheça alguns elementos. E aqui eu vou pedir licença para Dona Lia. Lia é uma conhecida cirandeira da ilha de Itamaracá. Vocês conhecem ciranda? O que é a ciranda? A ciranda é cantada em quase todo o Nordeste. E a ciranda é cantada por mulheres que cantam na praia. Quando os pescadores vão para o mar, elas ficam em terra e elas cantam. E a ciranda, ela tem um ritmo que é acompanhado pelo bumbo, pelo zabumba, e é uma música muito marcada, ela é muito marcada e muito ritmada. E ela imita os movimentos do mar. Né? Então, ela tem esse movimento, né, do mar. A areia, né, recebe a onda bate na areia. E elas fazem esse movimento e os braços acompanham, né? O movimento do mar, né? Ele vem e vai. Esse é o movimento rítmico, né, das ondas do mar. E eu vou convidar vocês, então, para a gente dançar uma ciranda. Já é uma música? É. Sim, nossa, faz sabe. Né? O que significa dizer que esta data foi falsificada? A gente aprendeu uma história de uma negação da nossa história. A gente teve uma negação das nossas vivências, das nossas construções epistemológicas, teóricas, e isso nós vivemos até hoje. Porque quando a gente olha para a cultura africana, a gente não consegue ver uma diversidade. A gente não consegue ver produção científica, produção tecnológica, cultural, por conta de uma negação histórica. E a gente acaba, às vezes, passando por um processo muito sério de desconstrução. Nesse processo, quando a gente começa a ver, a reconhecer, identificar a nossa historicidade, a força cultural africana, nós nos sentimos enganados. Porque nós olhamos para nós mesmos e a gente consegue falar de experiência assim: eu não sou essa negação do ser humano que me impuseram durante 400 anos. E por mais que a gente tenha embates e situações conflitantes de discriminação e de racismo, acredito que a nossa história é uma história de vitória. Porque nossos 6.000 anos de história não conseguiram ser voltados e apagados nos 400 anos de escravização, como estamos fazendo aqui agora. Falando e produzindo o nosso conhecimento. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Pois bem. Valores civilizatórios afro-brasileiros. Eu trouxe esse quadro para nos ilustrar um pouco do que é. O que são esses valores? A gente tem uma concepção de mundo a partir do eurocentrismo, que é pautado no capital, na visão utilitarista do meio, dos seres, das coisas, das pensar em um mundo que não seja esse mundo visível e tangível que nós aprendemos a valorar como única forma de ler e entender o mundo. E aqui eu trago um pouco desses valores civilizatórios africanos. E vocês observam o primeiro elemento que tem, embora ele esteja colocado naquela posição, ele não é uma hierarquia? Um destaque. Vocês observam que a circularidade ela está relacionada com todos os outros elementos que fazem parte, que compõem os valores civilizatórios africanos.
E nós iniciamos a nossa aula justamente com aquilo que alguns teóricos chamam de aletricidade. Você pode ter elementos de compartilhamento de saber com alegria, como nós tivemos. E o elemento da circularidade está muito presente na cultura africana. O que nós fizemos aqui? Nós fizemos atividades em quadra. E a gente pode aqui enumerar, enunciar tantas outras que são elementos da cultura afro-brasileira, afrodiaspórica, e que tem o círculo como elemento. A dança de roda. A ciranda é cultura afro-brasileira. E elementos que são cultura afro-brasileira, a gente não se dá conta que são. Porque a gente tem a questão da apropriação. Você apropria o signo, mas você nega toda a historicidade dele. Ciranda é africana. É coisa de população negra. Samba de roda é mesmo. O que mais a gente pode elencar aqui que acontece na circularidade? A capoeira. A capoeira, ela também é circular. Quem aqui já viu ou já brincou a súcia? Como é que se brinca a súcia? É na roda. Eu já ouviu falar da roda de São Gonçalo? Como é que as modelos dançam? Na roda. Quem aqui já foi numa festa pública, numa gira de umbanda? É na roda. Quem já foi no xirê de candomblé? É na roda. A roda é o elemento que faz parte da cultura africana. E não única e exclusivamente pela questão da matéria do espaço material, mas o elemento circularidade permeia o tempo todo as culturas africanas. Não se pensa numa linearidade, mas na circularidade. O que é a circularidade? No círculo, todo mundo olha um para o outro. No círculo, ninguém está hierarquizado, um no começo e o outro no final. E além desses elementos, a circularidade ela também detém a questão do tempo. Porque o tempo presente e o tempo passado, eles estão juntos no círculo. Quando o mestre de capoeira toca o seu berimbau e inicia a roda, ali está presente. Quem está ali, estão presentes os ancestrais. Quando se faz um xirê de candomblé e se inicia o toque na tabaco, se inicia a roda para louvar os orixás, ali estão nossos antepassados, ali está o tempo presente e os tempos passados. E esse é um elemento da cultura africana. O tempo, ele é circular. Não existe escatologia. O tempo, ele é circundante. Circula os elementos materiais, a energia e os elementos imateriais. A autores que trazem que o círculo é o elemento perfeito. E as culturas africanas, só nela, tem o trazer desse divino, que é o circular, que é o movimento. Estamos em movimento, passando, mas não ficando passado. Esse passado é ressignificado o tempo todo. Não é uma ideia de congelamento temporal, de uma nostalgia. Não, esse tempo ele é renovado o tempo todo. Os elementos da ancestralidade eles estão aqui presentes, mas eles também se renovam. Nesse sentido de ressignificação contínua dessas manifestações, desses fazeres. O outro elemento que a gente também trabalhou foi com a nossa corporeidade. Você não dança uma roda de samba assim, né? Você não vai com uma capoeira fazendo isso, você não dança assim se você não colocar o seu corpo. Uma coisa que é interessante é que a ocidentalização das nossas culturas, ela faz uma cisão fortíssima e violenta com relação ao corpo e à mente. O corpo, segundo algumas teorias ocidentais, o corpo ele é um invólucro. O corpo é sujo. O ser humano tem que abandonar o corpo para poder se elevar a mente. Na cultura africana, o corpo é sacralizado. Porque o corpo é o depositário do
axé, da força vital. A força vital está no meu corpo, está no corpo do outro, está no elemento da natureza, está nas plantas, está nos animais. O corpo, ele é um elemento de caracterização e ligação do meu eu com o outro, com o meio e com o sagrado, com o divino. E esse corpo, ele faz parte o tempo todo das minhas atividades. Eu interajo com o meio, com o meu corpo. E além da corporeidade, a musicalidade permeia os elementos culturais afro-diaspóricos, afro-brasileiros. Existem as músicas de trabalho. Aqui tem a oportunidade de conhecer as comunidades tradicionais do Tocantins e de outros lugares. Existem músicas de trabalho, são as músicas que homens e mulheres cantam enquanto desenvolvem as suas atividades laborais. Existem as músicas de ninar. Quem é que começa com uma cantiga de ninar? O próprio ninar é esse movimento, né, de ondulação acompanhado da música. Quem é que faz isso? As amas, porque os brancos não cuidavam dos seus filhos. Quem ensinava a criança desde a falar, inclusive a ler, porque a gente tem uma ideia de que o negro não tinha conhecimento. A gente tem ideia assim, as tribos africanas. Agora, vocês ficam imaginando falar em tribo africana? É aquele negócio do algo zulu, né? Com o osso amarrado na cabeça, né? Seminu e com uma lança. Antes da invasão europeia, a África tinha universidades conhecidíssimas, disputadíssimas. Tinha uma universidade que era uma universidade que tinha que desenvolver tecnologia do povo. No Brasil, no período de escravização, quem ensinava os filhos e as filhas dos fazendeiros, senhores de engenho a ler, eram eles eram chamados de... meu Deus do céu, peraí, faltam palavras, eu já vou lembrar. Não, eles eram escravos islamizados que vieram para o Brasil. E eles eram chamados de malês. A Revolução dos Malés se deu a construção da organização desses escravos que eram islamizados. E eles ensinavam as crianças nas fazendas a ler. O que a gente aprende? Quem ensinou as crianças a ler foram os jesuítas. Os jesuítas vieram para fazer um processo de cristianização e de dominação dos indígenas e, consequentemente, dos africanos. Mas eles não estavam em todos os lugares. Então, nas fazendas que tinham um torno de cacau, as fazendas de cacau, as produtoras de cana-de-açúcar, os senhores traziam escravos para ensinar as meninas a ler. E em algumas situações, meninas negras aprenderam a ler assim, porque escondidas das senhoras de engenho, eles ensinavam essas meninas a ler como ensinavam as meninas brancas. Elas tinham livros de receita, elas tinham que receber as autoridades religiosas, receber em festividades ou os fazendeiros, elas chamavam os negros africanos para ler a receita, para elas poderem preparar, porque elas não sabiam ler. Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que nós não tínhamos nenhum tipo de conhecimento de tecnologia. Quando a gente fala de exploração mineral, por que os negros foi trazido mão de obra? Não foi só mão de obra, era mão de obra e tecnologia. Porque era um conhecimento milenar, o saber forjar o metal, fazer a forja de minerais, saber onde localizar veios subterrâneos de minérios. Quando foi que o europeu conseguiu ter um domínio, e não foi um domínio, digamos assim, mais apurado, foi só durante a Revolução Industrial. Então esse conhecimento é um conhecimento já milenar em África. E por conta disso que nós tivemos esse processo todo de exploração, não só da cultura, mas da tecnologia do conhecimento. Então, com relação a essa questão que eu coloquei para vocês anteriormente, tudo que se manifesta oculto-se segundo a cosmovisão africana compõe o universo. O universo não pode ser entendido sem as múltiplas conexões
Ribeiro fala o seguinte, é como se fosse uma grande teia de aranha, em que tudo está interligado. E aí quando a gente pensa nessas percepções, a gente pensa assim, mas isso era na África do período colonial. Era assim, e era anterior e ainda é hoje. Eu me lembro de uma coisa que recentemente, em uma das minhas idas a uma comunidade quilombola, aqui nos dois Tocantins, uma guardiã do conhecimento me disse, Solange, as coisas falam com a gente o tempo todo, a gente só precisa aprender a compreender. Quando ela me dizia que as coisas falam com a gente o tempo todo, é justamente essa ideia de que nós temos que desenvolver, a gente tem que começar, é um processo de descolonização, para a gente ativar esses elementos que nós temos que nos reconectam. As coisas falam com a gente o tempo todo. A gente consegue ouvir? Ou a gente ainda está no plano da materialidade, da racionalidade e não consegue perceber essas relações? Quando a gente fala de que tudo compõe o universo, você fala com uma pessoa mais velha e vai falar do respeito à floresta. Quando eu vou arrancar uma cebola e peço licença, isso é um valor civilizatório africano. Porque eu não tenho que pedir licença para ninguém. Ele vai entrar, ele vai chegar, ele vai invadir, ele vai tomar e vai usar. Porque as coisas estão aí para serem usadas. Na concepção afro-brasileira, uma gruta, ela não é só uma gruta, porque ali dentro tem a representação de um elemento que é sagrado. O rio não é só um rio. Não. O rio ele tem uma relação sacralizada. A vida é sacralizada o tempo todo. Surgiu uma dúvida, não sei se você vai poder me responder, né? Ou se assim, na cultura africana, a gente sempre respeita os mais velhos, né? Sempre a gente dá aquela referência. A bênção surgiu na África? A gente pedir bênção aos mais velhos? A questão dos mais velhos. Eu não posso te dizer que surgiu a pedir a bênção, né, na África. E aí, eu só vou fazer um parênteses. Quando a gente fala em África, é importante a gente entender que a África, como continente, ele tem diversas formas de expressão cultural. Aí quando a gente fala em África, não é no sentido de uma visão única, ou de minimizar a diversidade cultural, mas a gente pensar que no processo de escravização, os elementos palpáveis e materiais, eles se perderam. Foi feita uma desligação desses elementos. Mas, por outro lado, os elementos mentais, que são esses que você coloca, né, esses elementos mentais, essas estruturas mentais e organizacionais, elas vieram. E elas se fortaleceram e também se modificaram. Nas comunidades africanas, os mais velhos decidem e organizam elementos com referência à cultura, principalmente a questão política e social. E aí é uma coisa muito interessante a gente, por exemplo, pensar, como é que ele colocar depois, em alguns festivais, por exemplo, existe, por exemplo, o Festival de Geledé. O Festival de Geledé é um festival que é feito para uma divindade feminina. Ele é feito, realizado para se reverenciar a divindade em função da colheita. E nesse festival, os mais velhos, eles passam um período de um ano observando as coisas que acontecem na comunidade. E quando chega o dia do festival de Geledé, no final do festival, eles se reúnem todos em praça, né, em círculos, sentados em uma praça. Os instrumentos, os tambores falantes, como eles chamam, são tocados pelos tocadores. E o mais velho da comunidade, eles são dispostos, sentados, e eles vão recitar poemas e cânticos, chamando a atenção das pessoas para as transgressões que foram feitas naquele ano. É incrível, né? Pois isso acontece aqui no Tocantins também. Pode? Vou falar depois. Spoiler da aula. Professora, você vai comentar a respeito
Porque eu tenho uma dúvida em relação a. Eu não sei como pronuncia, mas eu não sei se é criotes ou. Griot. Eu tenho uma dúvida em relação a eles e eu até destaquei aqui porque eu não consigo compreender. Eu vou falar. Assim, a ideia é assim, a gente vai discutindo o texto e é importante a gente trazendo e A tradição viva. a história viva. Tradição. A tradição viva. Tem mais, professora? Oi? Cópia não, mas eu mandei lá na semana da disciplina. Mas eu te mando, com certeza. E quanto à questão do mais velho, os mais velhos, né, o princípio da senioridade, ele é um elemento que faz parte da cultura africana. Porque a pessoa, quando ela é velha, ela não é um descarte. Ao contrário, a pessoa mais velha é quem mais sabe. E sendo quem mais sabe, ele que tem que ser ouvido. Sim. Então, as decisões, muitas decisões, ainda hoje, não só no período colonial, no reino de Oió, por exemplo, ainda hoje, o Alafim, ele toma, que é o rei de Oió, ele toma decisões a partir do seu conselho. O conselho é formado pelos mais velhos do reino, que vão dizer e vão fazer as proposições daquilo que deve e que não deve ser feito. E acredito que esse elemento ele veio para cá. Porque se a gente observar nas comunidades afro-brasileiras, a gente for para os quilombos, a gente for para as religiões de matriz africana, as pessoas mais velhas, elas têm o respeito da comunidade em função da senioridade. Quem viveu mais, sabe mais. Mesmo no interior. Mesmo no interior. A avó que faz o Natal, determina tudo, é vó, e a gente ainda tem que pedir bênção para todo mundo. Tem que, eu aqui na capital é uma coisa, quando volto para o interior é outra coisa, tem que me adaptar à tradição, voltar a pedir bênção, tem que voltar a pedir permissão, voltar a dizer vou para isso, vou para aquilo. Eu fico encabulada, o tanto que minha mãe prescinde as coisas, sabe? Eu tô passando por uma coisa, aí ela fala, eu fico assim, meu Deus, como é que a senhora sabe? É uma energia, assim. Essa reconexão de energia que a gente acaba perdendo. Então, nessas sociedades, não existe a dualidade entre o homem e a natureza. Como podemos dizer, tudo está ligado. O mundo é o todo e o todo é o mundo. O profano tem sua dimensão sagrada, como o sagrado manifesta-se no profano. Então, não existe essa escatologia do que é sagrado e o que é profano. O tempo dos ancestrais é o passado e o tempo de agora. Quando a gente vai para Salvador, existe uma festa lá que acontece no dia 5 de fevereiro, que é a festa do Nosso Senhor do Bom Fim. Junto com a festa de Iemanjá, uma das maiores festas que acontece, não, é dia 26 de janeiro, a festa de Iemanjá é dia 6 de fevereiro, que acontece na Bahia e em outros lugares do Brasil. Mas tem uma característica interessante que a gente às vezes acha muito bonito, mas não entende por quê. Na festa do Bom Fim em Salvador, sai a procissão do centro e vai até o bairro do Bom Fim, onde fica a catedral. Lá, as baianas, chamadas baianas, mas são mulheres de candomblé, mães, sacerdotisas, elas fazem a lavagem das escadarias da igreja do Bom Fim. Quando o cortejo chega, a porta é fechada. E elas lavam toda a escada com água de cheiro, uma cerimônia belíssima. Qual é que ano que acontece? Todo ano. Todo ano. Mas qual mês? Dia 26 de janeiro. Ai, mesmo. E aí, a gente acha bonito, é bonito. Só que tem uma característica, uma coisa que a gente quer saber por quê. Por que elas lavam a escadaria? Elas lavam a escadaria porque não é permitido negra dentro da igreja. A ideia, da separação. O espaço sagrado é destinado para quem tem elevação
espiritual, ou seja, né, o branco. O espaço, o negro, era doado, né, da porta para fora. E há mais de 500 anos elas continuam fazendo a lavagem. E o padre continua fechando a porta. Isso é uma festividade. Mas é que se faz a divisão entre aquilo que é sagrado e o que é profano. O padre, com a população branca, é o sacro. Tudo que está fora disso é demonizado, não faz parte do ritual. Né? Então, esse é um exemplo que é tácito, né, dessa divisão. E nas culturas afro-brasileiras não existe essa separação. Ora, se o corpo é sagrado, se o cotidiano é sacralizado, então por que o sagrado tem que estar fora dessa dinâmica? O sagrado, ele existe o tempo todo. Aí eu vou pegar uma questão do texto. Vocês lembram que você lembra do texto sobre os ferreiros? Qual é o preparo que é feito para poder mexer com a forja? Agora vamos pensar no Brasil, como os pescadores vão para o mar, o que os pescadores fazem antes de entrar, antes de pegar o barco e ir para o mar? Se a gente for pensar, quando os nossos mais velhos vão arrancar uma folha de manga, vão entrar na mata, na floresta, o que se faz? Você fez um ritual para fazer aquilo. Nós, às vezes, não nos expomos, não colocamos outros, mas talvez nós compramos rituais antes de sair de casa para ir para trabalho. Eu vou lá no meu pai, eu vou acender uma vela, vou fazer um pedido para poder sair para ter proteção. Vou colocar minha guia. Eu vou colocar o meu breve. Eu chamo de breve, mas a gente chama de patuá. Né? E é uma herança islâmica. Você sabia que o patuá é uma herança islâmica? O patuá, você falou da Revolução Timor-Leste, né? Que foram dizimados. Quando os malés foram dizimados, eles encontraram com os malés, que são muçulmanos, os brevezinhos. O que são? Eram pedaços de tecido costurados com hebras e com pedaços do Alcorão, trechos do Alcorão, que são para proteção. E hoje em dia a gente ainda tem muitas pessoas que a avó fazia prega, olha, bota dentro da carteira, coloca uma erva, coloca o coração, só coloca a erva dentro, costura, é um amuleto de proteção. Porque, embora a gente não tenha esses elementos, os muçulmanos eles tinham uma questão mítica, mágica, maravilhosa. Para você poder fazer uma leitura do futuro, para você poder ler o futuro, a melhor coisa que você podia fazer é pegar um cachorro, um filhote virgem e passar sua mão no focinho, porque você já viu que o filhotinho tem o focinho molhado, aquilo lá ativa a possibilidade de você fazer uma leitura do futuro. E mais um segundo de elementos sagrados que nós trazemos e a gente fala assim, a gente usa breve do Islã. Né? Então a gente não tenha esses elementos para fazer essa conexão. Né? Aqui. Outra característica nacionalizada brasileira é o seu caráter evidentemente comunitário. Né? Como se pauta a vida no universo e as relações, o que se prima o bem-estar de todos. Isso me faz pensar o seguinte, né? Nós aprendemos a ser extremamente individualistas, competitivos. O capital faz isso. Sim. Até porque se ele não fizer isso, ele não se mantém, ele não tem sustentação. Agora, se você vai para os interiores, você vê que as pessoas ainda fazem mutirão. Mutirão para plantar, mutirão para colher, mutirão para matança. Vou matar o porco, vou matar o para. Isso é um princípio comunitário, porque todo mundo ajuda. Vocês querem ver um outro elemento muito interessante dessa questão comunitária? Quem aqui já foi numa festa de rei, da bandeira, né? As festas da bandeira, do divino.
Eu sei, acho que é. Quem é que imprime o convite mesmo? A tiragem são quantos convites que imprime? Acho que é a mulher. Não. Se imprime o convite, vai mandar para casa das pessoas? Não, você vai chamar. Ah, tá. Não tinha entendido assim, mas nunca recebi convite. Não tem pressão de convite. Até porque ninguém sabe quantas pessoas vão. Como é que se faz o convite? Pela oralidade, pela votação. Mas se você observar uma coisa, não se sabe quantos vão. Mas todo mundo que vai, come. E todo mundo sai saciado. Se você for numa roda de São Gonçalo, vai ser feita a roda. Depois é servido um banquete sagrado. Todo mundo come. Você vai na festa do Judas, todo mundo come. Você vai fazer festa de Umbanda, todo mundo come. Você vai no Candomblé, todo mundo come. Porque todo mundo que vai na festa tem que comer. É comunitário. É para todo mundo. É obrigatório? Não, Todo mundo come significa que não vai faltar. Você não precisa ir lá e pagar meu prato. Porque você vai lá e você sabe de graça. É a questão da coletividade, do colaborativismo. Isso é um elemento que a gente observa muito nas manifestações religiosas e culturais de matriz africana. Né? Para o africano, o visível constitui manifestação do invisível. O sagrado faz parte do universo tanto quanto quer revelar. Essa semana, junto com a professora Carol, eu tive a oportunidade de assistir um curso que falava da Dona Romana. Já ouviu falar da Dona Romana, né? Dona Romana. E uma coisa que eu fiquei ouvindo, e eu não sei se eu tive uma impressão equivocada ou não, mas é muito difícil a gente se colocar num lugar despretensioso do nosso conhecimento acadêmico, biocêntrico, entender o que significa o que é o sagrado, entender o que significa o que é o segredo e entender o que significa o que está oculto. O que a gente aprendeu na da racionalidade é que o que está oculto não existe. Não existe para quem? E se eu nego, e assim, o fato de eu não conhecer se nega a própria existência pelo fato de eu não entender, de eu não compreender, porque eu não ser elemento suficiente para poder fazer essa abstração. Como se fala do secreto que é revelado, na cultura africana nem tudo é para ser revelado para todo mundo. É verdade. Tem conhecimentos que são revelados para alguns. E dependendo do tempo, né? Quanto mais você vai se envolver, por exemplo, na religião do Candomblé. Eu tenho uma experiência de que eu frequento, né? E aí eu perguntava para a mãe de santo várias coisas. Era calma, nem tudo você tem que saber na primeira vez. Você tem que... E nem tudo é revelado para todos. Posso? Existem princípios, existem interdições, são coisas que a gente pode e tem coisas que você não pode saber. O não revelado, o não visto, ele convive o tempo todo nesse mesmo espaço do que é visto e que é revelado. E muitas vezes a gente coloca isso como o quê? Crença. De uma forma pejorativa. É macumba, é feitiçaria, é isso, é aquilo, mas aí a gente vai lá e para a igreja de espinhela caída, de quebrando, né? A gente diz que isso tudo é macumbaria, a gente pula 7 ondinhas para ir manjar no ano novo, a gente diz que tudo é macumbaria, mas a gente veste branco na sexta-feira, Sempre visto branco sexta-feira. não vai achar. E a gente diz que tudo isso a gente nega o conhecimento. E aí, vamos voltar para o texto, a questão da força da oralidade. assim, que para mim foi a melhor parte desse texto é muito bom. Eu aprendi, e talvez vocês tenham aprendido na escola, que se não existe escrita, não existe história, não existe cultura. Divisão da história, né? Então, deixando de lado a oralidade. Se nega a oralidade. Se nega um povo. Quem não tem escrita é selvagem.
Não tem civilização, não tem identidade, não tem cultura. Não ter escrita, não usar escrita, não é um atraso ou uma debilidade, uma deficiência. É uma escolha, uma opção frente à forma como você se relaciona com o conhecimento. Sim. Isso, uma parte das comunidades americanas, como vocês perceberam no texto, não coloca a escrita como principal forma de veiculação do conhecimento, até porque a escrita ela é posterior à fala. Primeiro eu produzo o pensamento, falo e depois eu escrevo. Né? E a abertura do texto é muito interessante, tem uma chamada aqui que diz o seguinte: o conhecimento, a escrita é uma coisa e o saber é outra. O que eu destaquei aqui foi esse aqui, ó. Eu até fiz uma anotação. O testemunho vale o que o homem vale. Em relação ao que eu aprendi muito isso em casa, né? Meu pai utiliza muito mesmo essa parte da oralidade. Que quando você diz algo, mesmo frente à possibilidade de adulteração daquilo que você diz, mas mesmo assim você é manifestação daquilo que você fala. Então é a perpetuação da fala e do discurso aqui. Eu achei que A fala, ela compromete o homem. sim, Sagrada. E aí, se a gente for pensar na questão, eu gosto muito de uma estrofe de uma música da Vanessa Camargo, que ela diz assim: se você não acredita no mundo invisível, então como explica como toca a minha voz? Se a minha voz te toca. Vocês estão vendo a minha voz? Sim. Muito peculiar essa frase. Se eu perguntar aqui para vocês, de coisas que vocês ouviram durante a vida, e que até hoje vocês rememoram isso, e o que sensação que isso nos provoca, a gente vai entender o que significa a fala. A oralidade, ela imprime. Existe um provérbio que diz o seguinte: é um itano, só que eu não vou nem saber comprar com o itano, mas ele fala que o itano é uma história, é um contado que traz ensinamentos. Se a gente conseguir, eu vou contar um outro itano depois para vocês. Tá bom. E que diz o seguinte: quando você espalha a palavra como se fosse um saco de penas, depois que você espalha, você não consegue arrancar. Então o que a gente fala tem significado, tem peso. A fala, a oralidade, ela tem significado. Você constrói verdades através da palavra. E isso é a questão da força da palavra. E a linguagem oral, ela tem nuances enormes. Você tem a linguagem oral, você unida uma criança, você ensina as crianças com histórias. Em África, se senta com as crianças e conta histórias para essas crianças para ensinar para elas elementos do seu cotidiano. Meu pai faz isso. Você abençoa pela voz, pela fala, você amaldiçoa. Sim. A palavra, ela tem um sentido místico muito forte. A palavra, ela tem um peso que o eurocentrismo tirou todo o peso dessa palavra. Tanto é que a gente já não se compromete com a fala, a gente acha que pode falar qualquer coisa, a qualquer tempo, em qualquer momento. Se não tiver escrito, não é verdade. Inclusive, eu gosto da Dakota Baldina, que ela é uma liderança, e ela nas falas, ela diz assim: existe um ditado que diz o seguinte: a gente tem que ouvir mais e falar menos, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Se a gente não, e a gente aprende pela observação, a gente aprende ouvindo, enquanto que a gente aprende pela fala. Nós temos hoje
chamada literatura muito mais representativa do que nós tínhamos anteriormente com relação às culturas africanas. Mas imaginem que 6 milhões de anos se passaram e nós ainda verbalizamos e falamos coisas do nosso cotidiano. Né? Eu digo que o nosso português, ele não é português, não tem nada a ver com o português de Portugal. O nosso português é um português urbano. A gente fala, a gente tem uma carga de Yorubá muito grande na nossa fala, só que a gente não se dá conta, a gente, assim, aí faz uma listinha de 4 palavras. Essa aqui é a contribuição africana do nosso idioma. Existem algumas comunidades na África que você não fala. A tua postura física e a vibração da língua é mensagem. Sim, meu pai conta, só interrompendo um pouquinho, meu pai contou uma história de um príncipe que foi escravizado e ele chegou aqui no Brasil, se é que o avô dele contava, que o avô dele contava, foi passando, né? Chegou no Brasil e eles colocaram para ir para as minas de trabalho, né? E a postura desse escravo, que agora vive no Brasil, ele já era escravo, era diferente. E aí um dia um senhor perguntou para o capataz, que era o que vigiava eles, por que ele tinha uma postura diferente e os outros que estavam trabalhando prestavam atenção na postura dele. E depois as atitudes posteriores de revolta ou de alguma outra coisa, para a reivindicação de comida, era a partir da postura dele. Aí o capataz disse que descobriu que a forma com que ele vibrava a língua dele e como ele se posicionava dava ação para os outros. E isso é uma história que meu pai contando para ela. Eu quero conhecer teu pai. Eu sou louca pra conhecer o pai dela. Vamos lá fazer um almoço. Você viu que isso atravessou o oceano e chegou aqui e que vocês usam isso? Nós usamos isso? Não sabe, não. A gente às vezes não se dá conta, né? Fulana fala mal de ti. Esse movimento de braço que eu estou falando. Mas quando eu faço assim, o que significa? Desdém. Não estou nem falar. Quando eu quero raiar isso com o filho sem falar nada. Minha mãe. Postura imperativa. Isso. Acabou, não precisa mais nada. Criança dando Olha recado. só, a postura imperativa. A mão se leva à cintura. O dedo enriste. E pronto. Minha mãe nem Isso já é o quê? É uma expressão corporal seguida de uma vibração da língua que já nos dá uma mensagem. O outro. Por que a gente usa isso? Para chamar cachorro. Animais. Existe. Eu tive acesso a alguns. Existe um vocabulário que fala da postura e o tipo de vibração. O estalar. Como você está, como você movimenta a língua, compõe um vocabulário de algumas línguas africanas. Está aqui, a gente utiliza isso. Né? Eu acho esse bicho engraçado, porque, tipo, eu tô assistindo uma série que é inglesa agora, e eu fico falando do modo como eles são muito ingleses. Não mostra o sentimento deles e não mostra a expressividade. Aí tem uma parte, no momento, que eles falam que eles têm inveja dos latinos, porque eles expressam os sentimentos dele. E eu não tinha percebido essa diferença, porque, tipo, tinha uma diferença implícita, mas eu não tinha expressado na minha cabeça essa diferença. E agora, mais ainda, essa diferença da América Latina porque, tipo, eu tinha atribuído a nossa paixão, a nossa sentimentalidade pro espanhol e português, e não a africano e indígena, sendo que eles têm muito mais carga europeia do que carga espiritual.
a coisa de expressar é mais africana e indígena. Meu pai é um bicho. Eles fazem e o bicho aparece. Olha só, né? Nessa questão né, trazendo um pouco do que a gente começou agora, a questão do território que é representado pelo ciclo e que vai aparecer em várias atividades, como a gente percebeu, né, e foi trazendo aqui, tanto de espaço religioso quanto lúdico. Então a gente pode falar daquelas para fora de ótimo. A capoeira, o jogo, o tambor de crioula, a gira de umbanda, o samba, como o Sodré coloca, né? E ele vai trazendo que essas relações desses espaços, eles vão restaurando continuamente os elementos imagéticos e estéticos da cultura africana, a partir dessas manifestações culturais. A musicalidade, né, está presente em todas as manifestações culturais, religiosas, de labor, como eu já falei para vocês antes. A oralidade, né, aquilo que se apresenta na escola ocidental, por mais útil que seja, nem sempre é vivido. Enquanto o conhecimento é dado da tradição oral, encarna-se na totalidade do ser. Não é só uma questão de uma forma, né? A forma diferente de se trabalhar com o conhecimento, mas você constitui seres humanos diferentes a partir dessa forma de você tratar o conhecimento, o saber, né? E essa outra forma de tratar vai fazer com que essas pessoas sejam pessoas diferentes na forma de ser e de estar no mundo. Por isso, esses elementos da história oral, hoje, eles começam a ganhar espaço, a gente fala de pesquisa acadêmica, a etnopesquisa, os etnométodos. É você fazer esse deslocamento e ouvir, né? O Macedo, que trabalha com etnometodologia, Macedo coloca o seguinte: a questão da escuta, a escuta atenta. Porque muitas vezes a gente não tem uma escuta atenta, a gente escuta, mas a gente interpreta aquilo que a gente tem interpretado que ela fala. E quando a gente se atém, e aí isso é um ponto que a professora colocou anteriormente para vocês, né, de deixar a pessoa falar, de ouvir essa história, né, essas outras formas da pessoa contar e falar de si, e a gente precisa dessa escuta atenta, porque senão a gente acaba não revelando elementos daquela história, daquela pessoa, a gente acaba criando a minha representação a partir daquilo. Né? A religiosidade, né? Quando fala a vida é sacralizada por religião africana. Se ela é sacralizada, a religião não se separa dos ritos e dos ritos da tradição. Pode afirmar que a vida é ritualizada continuamente. Então, foi o que eu falei para vocês, esse ritual, esse respeito a se ouvir, né? A fazer essa escuta atenta, a perceber, né, essas nuances da fala, a introjetar esses elementos, faz parte desse sagrado, digamos assim, que é a palavra. E aí, para ilustrar isso, eu queria trazer para vocês um pouco dessa questão da ancestralidade, da importância de se ouvir e de se valorizar a memória e a história. E aí eu vou convidar vocês para a gente assistir isso aqui no brincadeira.
E para muitos de nós isso é uma dificuldade. E se a gente pensar um pouco, né, a nossa história foi construída diferente, de forma diferente das levas de imigrantes europeus que vieram para o Brasil, né, depois da escravidão, com as políticas de eugenia, né, que se tinha como objetivo. Eles acreditavam que trazendo italianos, alemães, poloneses, e em 30 anos branquear o Brasil. Porque a ideia que se tinha é de que o país para desenvolvido sempre fosse branco. Nina Rodrigues contribuiu muito com isso nos seus estudos, porque ele dizia que o negro era anterior à própria humanidade. Então ele não tinha a mínima condição de se desenvolver e acompanhar um patamar que chegasse ao menos próximo do patamar branco que ele vivia. Inclusive, o atraso brasileiro era culpa do negro. E aí você diz isso? Sim, porque o branco se aclimata no Brasil. O negro e o índio contaminam a positividade, a vontade de trabalhar do branco. E a discussão mesmo hoje com o agronegócio. A gente para pensar. Não, isso na literatura só o que tem, o Curtiço, o mesmo Mário de Andrade, mesmo Machado de Assis, só que tem, falando que o Curtiço é o que mais tem. Os naturalistas são os que mais têm determínio geográfico e ideológico. O moço do Curtiço, casado com uma negra, não crescia de modo correto. Até que ele largou a negra. Era amaziado com a negra. Aí quando ele largou a negra, que ele descontou. E aí, essa história, essa nossa religação, nós temos uma dificuldade muito grande de fazer em função de como foi o processo violento de destituição das famílias, destituição de grau de parentesco e até do próprio nome. Nós não podemos trazer o nosso nome. Fomos obrigados a ser batizados com o nome que foi dado pelos padres portugueses para poder, já nos povos em África, já se fazia esse processo para a gente chegar aqui. E se fazia, a pessoa dar vários nomes em torno daqueles que eles chamavam da árvore do esquecimento, que é o Baobá, para a pessoa esquecer da sua história, deixar para trás da sua história, quando marcasse, ele não teria vínculo nenhum. De certa forma, nós perdemos esses vínculos, eles sofreu uma cisão muito grande. E aí, quando o advento da fábula da libertação dos escravos, né, esse processo acabou destituindo ainda mais os povos escravizados. No mesmo momento em que o negro, e aí uma coisa interessante como essa mudança econômica. Antes da abolição, quem tinha poder e dinheiro é quem tinha mais escravos. Quando acaba a escravidão, o que passa a ter valor é a terra. E aí quem é que detém a terra, quem tem a terra é o branco. E aí para que haja digamos assim, uma paridade nesse direito à terra, quando os colonos alemães e italianos vieram no Brasil, eles tinham direito à terra. Eles ganhavam terras e só tinham que admitir duas coisas. Uma, que, eles só tinham que admitir uma coisa, uma que eles eram católicos. Eles tinham que assumir que eles eram católicos e isso eles já ganhavam as terras para trabalhar. Então, nesse processo, o negro foi expoliado, né, de tudo, né? Foi relegado a um objeto descartável. E a nossa religação nesse processo, da história dos nossos antepassados, ela fica comprometida. Nós conhecemos os nossos antepassados. Até mesmo sobre a história da abolição da escravatura, né? A gente estava falando sobre conhecer uma única história. Desde a infância, a gente sempre escutou que quem libertou os escravos foi a princesa Isabel, né? E a gente nunca entendeu o contexto de luta do povo negro, que tiveram muitos quilombos, tiveram grandes líderes
que lutaram contra a escravidão, né? A gente só vê um lado e a gente não vê os outros lados. É como se for, o que passa pra gente é a princesa Isabel boazinha se apiedou dessa gente sofrida. Criou uma fantoche, né? Não, e é só isso mesmo que conta. Eu vim saber que tinha resistência negra no ensino médio, no finalzinho do ensino médio. Que sorte. E outra, né? Até muita gente estava no movimento abolicionista, não estava ali porque acreditava que não deveria ser escravizado. Mas porque aquilo seria melhor para a economia. Sim, justamente, o capitalismo. E esses elementos acabaram por invocar essa memória. E não só isso, mais do que isso, nós fomos ensinados a ter vergonha da nossa história. Sim. Tem muitas crianças que entram na escola e recebem os livros didáticos dizendo assim, quilombolas são descendentes de escravos. Ninguém quer ser descendente de escravo. Porque tem uma história resolvida desse escravidão. E é hora da gente contar a nova história, né? Igual a professora. Por isso, e por isso essa negação. Tem uma colega minha de Paraná, de Curitiba, que ela é quilombola da Formiga. Quando ela fez a dissertação do mestrado dela, ela faz um memorial em que ela coloca que eles tinham vivido no território há muito tempo. Eles não tiveram terra titulada. E essa terra que eles viviam, ela foi colocada como área para reforma agrária. E aí ela foi feita a reforma agrária em cima do território. As crianças não tinham escola, nunca tiveram escola na comunidade quilombola, eles tinham que ir para a escola do assentamento. E quando eles iam para a escola do assentamento, eles sempre foram tratados de forma discriminatória. E ela conta que um dia o pai e a mãe chegaram em casa e o irmão dela tinha se queimado os braços e as pernas todinha com boa. Porque ele queria se branquear para ele não deixar de ser estudado na escola. E essas histórias de negação, elas estão. E como que a gente se nega o tempo todo? A gente se nega mudando nosso cabelo, para nos aproximar daquele padrão. A gente se nega usando a roupa, usando a fala. A gente se nega seguindo uma religião cristã, para a gente ser melhor aceito. Mas, depois que a gente aprende, não adianta nada disso. Porque a gente sempre vai ser negro. E aí, sempre que você chega em algum lugar, a sua negritude chega primeiro. Você, então, todo mundo já viu um vídeo que, eu esqueci o nome, mas é de uma mulher negra, que ela fala sobre a questão da identidade. Ela fala assim, eu tinha apenas 7 anos. 7 anos, nem chegava nem aos 5, quando de repente me gritaram, negra, negra, e por acaso eu sou negra? Aí ela começa a falar todo o processo de que ela foi aniquilada, né? De que ela foi embranquecida. Aí depois ela disse que tentava alisar, tentava passar pó na cara e ela percebia que ainda era negra. Até que ela se assumiu e ela começou a reverberar, a mostrar para todas as pessoas que ela era negra e que as pessoas tinham que aceitar ela. Esse vídeo, assim, eu chorei a primeira vez que eu vi esse vídeo. Ele é muito emocionante. Eu acho que eu não sei se eu vi um poema, me chama de negro. É um poema. É um poema e tem um vídeo, o vídeo é bem arrepiante. E quando eu digo que chega na frente, eu vou falar de uma história pessoal. Quando eu cheguei no FT, quando eu fiz concurso para cá, a minha negritude chegou primeiro. Porque antes de eu assumir já a para tomar posse, o que se dizia na cidade era o seguinte, chegou um professor novo e ele é casado com a empregada. Quando eu saía na rua com as minhas filhas, me diziam para elas assim, você não é muito grande para aquele babá? Mas era minha mãe. Só que ela é negra, eu não sou parecida com a mãe. Isso já aconteceu com minha mãe, meu irmão, mais novo Isso fora da universidade. Agora, quando eu entrei na universidade, a minha avó chegou primeiro. Porque eu acho que daquela leva de professores que fez concurso, eu acho que era muito que era parada nos corredores para dizer assim, vai encher a botija de água, vai buscar café.
era preta. A única coisa que eu era preta. Se eu era pedagoga, se eu tinha experiência, ninguém sabia disso, ninguém queria saber. Porque eu era preta, eu sou preta. Então, a nossa negritude, ela chega primeiro. E não importa o que a gente faça, a gente está marcado, é a nossa marca. E aí, o que vai importar é como a gente vai se posicionar diante dessas situações. Né? Se a gente vai ainda fazer como no período da década de 30, de 20, e usar pão de arroz branco, né, no rosto para a gente esconder. Né? Como fizeram uma série de posições de negros que tinham destaque na arte, na literatura, como eles eram representados com pó de arroz para branquear. Sim. Teve uma novela que até representou isso, que o surgimento do futebol no Brasil foi elite, aí colocaram negro para jogar, e aí só pintaram todo mundo. Sim, eu jogava no Fluminense, e o Fluminense tem história de ser um time de elite. E ele era muito bom, mas aí pra torcida aceitar isso, pagar o dele. Aí eu não sei o que aconteceu, que molhou e saiu, Sim, aí todo mundo. E olha só que coisa interessante, né? Quando a gente ouve uma universidade, essas são as ações que a gente vai ouvir durante a vida inteira. E a gente ouviu que o Brasil é um país de democracia. Quem é que não conhece? O Brasil nunca teve lei que proibisse de apartheid. Teve. Vocês já ouviram falar da licença de cor? Quem tiver a oportunidade de ler da Ana Maria Machado, Defeito de Cor. É um livro maravilhoso. E ele traz elementos, e não romance. Defeito de cor? Defeito de cor. E ele traz elementos muito interessantes. E ele fala, por exemplo, da licença de cor. Você sabia que no Brasil Império, uma pessoa negra assumir um cargo eletivo, fazer parte da banda marcial, ou ser do exército, ou poder entrar na corte, ele tinha que pedir, mandar uma carta para o imperador pedindo dispensa de cor. Mas alguém tinha que olhar para ele e considerar ele branco ou então. Eu tinha que pedir desculpa, licença, desculpa, Eu sei perdão quem ele por era. ter ser negro. Os filhos da Chica da Silva, as filhas não, mas os filhos dela foram para a corte. Eles só foram aceitos na corte, porque o pai deles tinha posses e era homem branco da corte, e eles foram para a corte. Eles só foram aceitos na corte quando eles pediram dispensa de cor. E ainda, a bibliografia conta que o filho dele, os outros voltaram, o filho que permaneceu, ele levou muitos anos para casar, ele só casou muito tempo depois, porque ele era feio. Feio, entenda-se o quê? Negro. Ele era negro. Então, a gente tem políticas de apartheid que elas estão aí até hoje. Né? A gente pode ver isso gritando o tempo todo. E o Medeiros, ele fala que é a coisa do costume também, porque o costume é igual à lei. No direito, se você tinha a coisa de não tinha seu costume de negro habitar no mesmo espaço do branco. Não se tinha o costume de negro estar no poder. Então é como se fosse uma lei, porque no momento que o negro quisesse, se é que ele quisesse, né, porque tem todo um sistema que impede que ele queira, ele era reprimido por toda uma sociedade como se isso tivesse mesmo na lei. Exatamente, né? São coisas que não estão, digamos assim, escritas, mas elas estão compondo o nosso imaginário o tempo todo. É por isso do estranhamento. Mas existe o estranhamento do negro na universidade, do negro universitário, da negra professora. Porque eu acredito que se eu tivesse chegado lá nos serviços gerais, tivesse varrendo o corredor, ninguém ia nem perceber que era uma preta. Porque eu estava no lugar. A questão do não lugar. Você ocupa espaços que, historicamente, são destinados, são pensados para quem pode ocupar aquele espaço. E no caso não é o negro. Por isso que nós temos um embate tão grande hoje com as cotas. Por isso que nós tivemos um embate tão grande com os médicos cubanos. Não parece médico, parece empregado, porque não é branco. Quem é branco
parece médico, parece advogado, parece engenheiro, parece arquiteto. Quem é preto parece que é lixeiro, parece que é a mulher do cafezinho, parece que é qualquer coisa. Qualquer coisa que não tem prestígio, que a gente criou, né, esse prestígio social, que determinados campos e áreas de atuação dizem que há. Então, esses são elementos que são elementos que são do período colonial. O período colonial acabou, mas o pensamento colonial ele permanece, ele está aí até hoje. É por isso que nós temos essas reverberações, né, o tempo todo. E aí, eu acho que alguém foi curioso, eu falei de algumas manifestações que a gente tem ainda aqui em Teams. Eu falei da coisa depois. Eu trabalho já há 9 anos, desde quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trabalho com comunidades, ou com a comunidade quilombola, trabalho com outras, mas em especial eu trabalho com uma comunidade que se chama Comunidade Quilombola da Lagoa da Pedra, e fica em Arraias. Quem conhece Arraias? Lá no Sudeste, Tocantins, na divisinha com Goiás, e lá tem 4 comunidades quilombolas. Caluna Mimoso, que impacta no Goiás, impacta no Tocantins, a Lagoa da Pedra, a do Jabuti e outra que é de Patos. Essas 2 últimas são novas, né, foram recentemente reconhecidas. E a Lagoa da Pedra, o que é aquilo? Acho que tem. Certo? Você tá voando bem na frente do. É um. Show. Então, essa comunidade, ela tem uma série de manifestações culturais. Vamos voltar. A exemplo da Súcia, que eu falei para vocês, que se dança muito a Súcia, né, no estado do Tocantins, a Rosa Gonçalo, o Judas. E eu acompanho, eu faço trabalho, eu acompanhei mais de perto, esse ano, a festa do Judas. O que é a festa do Judas? A festa do Judas é uma festa que começa na sexta-feira, mas na sexta-feira santa e acaba no domingo, no sábado de aleluia. E nessa festa, se faz um boneco, esse boneco circula na comunidade, em cima de um burro. Os caretas acompanham com as suas mulheres. Mulheres são homens travestidos de mulher, com o rosto coberto, e os caretas utilizam uma máscara feita de couro de veado campeiro e um prolongamento, que é uma cobertura de palha, feita de palha do Buriti. Quando vocês falam da questão do deboche, na Bahia, nos anos de 1800, os negros faziam efígies de brancos e queimavam praça pública de forma a se manifestar contra todos os maus tratos que se sofria no período colonial. Eu falei para vocês do Festival de Geledé. Existem vários outros que vocês talvez tenham lido no texto, vários outros festivais que são festivais que são feitos e que as pessoas usam do deboche, da brincadeira, para falar de questões do cotidiano. E ainda, além disso, né, tem para além disso, tem uma série de outros elementos nessa festa que nos remetem à cultura africana. E aí eu quero falar um pouquinho disso para vocês. As máscaras, por exemplo, na festa do Judas, os homens são mascarados. Desculpe, eu ia falar o seguinte, também tem a leitura do Testamento. O Testamento é feito por pessoas da comunidade que observam durante todo o ano o que é feito. E na hora, antes de queimar o Judas, eles fazem a leitura do Testamento, falando de coisas que pessoas fizeram boas ou ruins? São boas, tem coisas boas, mas também eles falam de algumas transgressões que a pessoa fez. E esse texto é todo feito em verso. Eu
fiz a primeira artigo que eu produzi sobre essa peça, conversando com as pessoas, eu disse o seguinte: às vezes as pessoas que são anãs não sabem escrever, mas eles têm um escriba que escreve para eles, para posteriormente alguém que é escolhido ali vai fazer a leitura desse texto que é todo em verso. Demora quantas horas? A leitura do texto, 40 minutos. A oralidade do testamento, que é lido para a comunidade, é um elemento africano. O testamento é um elemento do cotidiano, políticos, políticas públicas, brigas, negócios, a vivência que o cabelo ser provado pela comunidade. Então eles falam para a pessoa aí, vão fazendo a leitura, né? E colocando, expondo o que foi feito e o que não deveria ser feito. O que foi feito que é aprovado, o que não é reprovado, o que a pessoa tem que mudar de conduta. E aí, esses são os caretas. Mas aqui, se vocês observarem, isso é pela festa desse ano. Aquilo ali é o careta. A outra imagem não é o careta. É um urubu. O que é? Um urubu? Quem é? Quem é na casa? Não, amor. O Baloaê. Baloaê. Aqui, a imagem da direita é o Baloaê. A imagem da esquerda é o careta da comunidade. Baloaê seria? É uma entidade. E aí, olha só que coisa interessante. O Baloaê é o orixá da renovação. Ele tanto leva como ele traz à vida as doenças. E uma coisa interessante, ele sai com essa roupa que lembra muito a figura de Obaloaê. Ele sai na sexta-feira, que é o dia da morte de Jesus Cristo, né, cristão, e ele no dia morre Jesus, morre Judas, na verdade, né? A morte de Judas e o renascimento, a ressurreição. Porque o Baloaê é o orixá da renovação, da nova vida. E essa festa acontece todos os anos na Nova Terra, mais de 100 anos. O povo, como na comunitarismo, as pessoas voluntariamente vão lá e ajudam a preparar. Ali a gente estava servindo os almoços e aí, se for uma das casas é servida para o almoço, e todo mundo que estava lá comeu, o almoço foi servido por pessoas da própria comunidade. E esses elementos, eles estão presentes hoje nessa manifestação. E aqui vocês podem ver um pouquinho melhor o que eu vou colocar aqui para vocês. No sábado. Quando tudo sai, tem aquele cinto lá. É um cinto de couro dobrado e é uma encenação. Os homens vestidos de mulher, eles tentam conquistar, os outros homens e o careta tem que surrar eles. Aquele senhor que aparece, ele toca já desde a década, início da década de 80 que ele toca. Aquele instrumento foi feito por um tio dele, que é o corpo, né, da madeira todo original, ele só troca as cordas para fazer a afinação do couro. E o instrumento tem mais de 100 anos. E é o mesmo zabumba que eles usam até hoje na festa. Tem mais de 100 anos. Acho que o Ortiz que fala que o Nina Rodrigues ele interpreta o sincretismo que a população negra faz com a religião católica como uma incapacidade de entender a religião católica, as nuances da religião católica. Isso é muito complexo para eles entenderem. E aí o Ortiz contrapõe, né, que é o povo negro, ele realiza esse sincretismo porque ele é proibido de usar, de fazer as suas, congregar suas religiões. E aí ele tenta encontrar elementos na religião católica que comuniquem com a religião dele. Por isso que ele realiza esse sincretismo, para manter viva a crença que ele ainda tem.
Gente, é isso. Aí sim, só nesse sentido, na verdade, ele foi obrigado a fazer isso, porque não era permitido. Quando eles vinham trazer os seus orixás, eles tinham que enterrar dentro das cesáreas. Se fosse descoberto, muitos deles perderam a vida, foram mutilados por conta disso. E, de certa forma, essa foi uma forma que se encontrou de conseguir continuar com seus elementos religiosos. Porque muitos negros africanos usavam a prataria dos seus senhores e depositavam ali os assentamentos dos seus orixás. E aí o branco achava que ele estava lá louvando, olhando que maravilha aquela sua peça, né? Aquela sua prata. E estava era o nome do seu orixá que ele tinha escondido ali dentro para ele poder cultuar. Então se usou estratégias de poder fazer esse processo. Gente, muito obrigada. Que isso? Solange. Não sabia que a mentira, ela, naquele trecho que fala sobre a felicidade, que na verdade foi uma projeção desse ocidentalismo é aquele negócio de você fazer a pessoa fazer uma coisa errada, mas a pessoa sem saber, na inocência. Eu não sabia disso. E a mentira não veio tem essa origem. Seu texto é muito bom, esse texto é muito bom. Esse texto é muito bom. Gostei muito, me identifiquei com a parte da oralidade. A oralidade, com certeza, sou eu ali. Amém. Solange. Professora Solange, acho que é de mim, né, demonstrar gratidão e usar essa palavra. Então não tem outra palavra para agradecer a presença da senhora aqui, de poder compartilhar tantos ensinamentos, né? E eu fiquei aqui. Bom, nós sempre estamos nas posições de aluno e professor. A gente sempre tem algo a passar, a gente sempre tem algo a ensinar, sempre. E é uma honra poder aprender tanto com a professora, gratidão mesmo, sim. E quero agradecer a vocês que escolheram esse tema e trazer uma pessoalidade, uma pequena narrativa. Vou ser bem breve pelo adiantado da hora. Esses processos, né, de mutilação do corpo, mutilação da nossa história, mutilação do imaginário, eu tive contato de perceber, na verdade, as violências de alguns processos de embranquecimento recentemente. Fui fazer um documentário da família dos Anjos, né, que é o meu povo negro. E eu não conseguia encontrar a genealogia. Chegava no meu bisavô e tudo parava. Meu bisavô ele levou o coco para o norte de Minas. E a gente foi fazer um documentário sobre o reisado, que era produzido a partir, né, dessa manifestação lá, que o Mário dos Anjos levou junto com o Joaquim de Messa, que é meu primo-avô. E acabou que esses contatos, e para mim era sempre muito sofrido, muito doloroso. Tal como pesquisar gênero, também pesquisar a questão da raça, me doía demais. E agora descobrindo o termo que eu aprendi hoje, né? A alegricidade. É muito recente, o primeiro contato que eu tive foi lendo Guiraud, no Atlântico Negro, né, da musicalidade, como a corporeidade pode encontrar um outro locus para discutir isso. Discutir a dor, mas a partir de um outro locus. Isso, na verdade, eu agradeço muito vocês terem escolhido a gente discutir a África, os alunos que escolheram, né, para a gente discutir a África. Porque eu estou mudando de área dentro da ciência. Eu sempre brincava falando que eu era comunicóloga com ascendente em ciências sociais e lua em geografia. E minha Vênus está lá em biologia, né? Mas agora eu estou migrando para ciências sociais completamente, mudei completamente meu objeto de pesquisa e eu só tenho a agradecer por como as coisas têm sido, encontrar a professora Solange agora, né, nesse momento. Karina me forçou, a partir de um artigo, de uma brincadeira na sala de aula, me forçou a voltar a pesquisar a cultura negra. Forçou mesmo. Não, vamos pesquisar só a partir de teoria de ecojornalismo, não. Vamos trabalhar a identidade negra. Falei, vamos. É isso mesmo. Então, na verdade, estou muito emocionada e quero finalizar com pegando um momento que a professora Solange falou, um pedacinho de um texto da Cidinha da Silva, que é uma escriteira negra que eu gosto muito,
que fala, ela escreveu um texto e falou assim, isso aí é o tridente de Netuno. E a partir disso, na verdade, nasceu um livro, né? Cada tridente em seu lugar, que é um dos primeiros livros da Cidinha da Silva. E um branco pegou e falou assim, não, você tinha que falar do tridente de Exu. Como assim você vai falar do de Netuno? Aí Cidinha da Silva escreveu um texto maravilhoso, respondendo dizendo, olha, algumas informações que só se tem contato quando se é iniciado. E elas devem permanecer em segredo. Então eu falo do tridente de Netuno, que é patrimônio cultural da humanidade. Para se falar de Exu tem que se ter intimidade. E tem coisas que não tem que ser revelada. E as que nos cabem ser reveladas, e nós, como pessoas que vamos lidar nas construções dos discursos midiáticos, aquilo que é passível de ser revelado, é hora de deixar o outro falar. Aquilo que deve permanecer em segredo é que eu pego e faço um link com a preservação da fonte, o respeito à fonte. Aí fecho tudo que tem para dizer com a frase que eu digo quase no final de todas as aulas, me valendo de Jung. Domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas na hora de tocar uma alma, seja uma alma tocando outra alma. Facilita muito a gente não desrespeitar, não desqualificar o outro. E agradeço muito, vai ser muito difícil o semestre que vem não ter essa disciplina. Uma pena. Mas fica, né? História à vontade. Muito obrigada, gente. Boas férias. Quem ficou de final manda os textinhos até quarta pra gente fechar a nota. E muito obrigada. Um bom descanso para vocês, boas férias e leiam. Leiam, escutem, respeitem. Tá bom.